do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? Caderno ou a folha para registrar a aula, uma folha colorida, lápis de cor, canetinha, borracha, lápis de escrever, tesoura e uma régua. Eu vou dar um tempo para vocês deixarem esses materiais bem pertinho de vocês, certo? E a Vivi veio falar que nós estamos na aula 18 e que hoje nós não vamos fazer a revisão da aula passada, mas sim a revisão das aulas anteriores, que tiveram como tema aula 13, de Vila para a cidade de Curitiba, aula 14, imigrantes e migrantes, aula 15, ocupação e povoamento, portugueses, da cidade de Curitiba, aula 16 e aula 17, ocupação e povoamento da cidade de Curitiba, africanos. Então pegue lá o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo a aula 18, História, revisão. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Então vamos lá! E a Vivi já veio com um recadinho. Vamos começar lendo um texto sobre os primeiros tempos na Vila de Curitiba. A pequena vila não passava de poucas casas em torno da capela e da praça central. Sua administração foi melhor organizada com a vinda do ouvidor Rafael Pires Pardinho, em 1720. Entre outras providências, ele chamou a atenção para a importância de melhorar os caminhos que faziam a ligação com o litoral, com o sul e com São Paulo, facilitando as comunicações e o comércio entre as localidades. O ouvidor Pardinho usou a denominação Curitiba em alguns papéis oficiais, tornando-se comum a vila ser assim chamada. Quando, no início do século XVIII, chegaram notícias da descoberta de grandes minas de ouro em outros lugares do Brasil, muitos mineiros foram em busca da riqueza. Ficaram os fazendeiros, que aumentaram a criação do seu gado para ser vendido às populações das novas regiões mineiras. A economia do sul as reanimou com a passagem das tropas conduzidas pelos tropeiros. Então, Curitiba era uma vila pequena, com poucas casas, em volta da capela e da praça central. Por um período, essa vila ficou esquecida dos governantes.
da capitania de São Paulo. Lembra que Curitiba estava ligada a essa capitania? E Curitiba passou por um período de extrema pobreza. A prosperidade só viria a partir de 1812, com o tropeirismo. Por quê? Porque Curitiba era um ponto estratégico do caminho de Viamão até São Paulo e também depois para Minas Gerais, onde foram os mineiros para ver se conseguiam ouro, certo? O povoado viu crescer o comércio com a passagem dos tropeiros. E a Vivi tem uma dúvida. Quem foi o ouvidor Rafael Pires Pardinho? O nome dele não era ouvidor, viu? O nome dele era só Rafael Pires Pardinho. Ouvidor era o título. Era quem era contratado pelo imperador de Portugal para ajudar a administrar o lugar, certo? Então ele ficou conhecido como Ouvidor Pardinho. E nós vimos no texto que ele se preocupou em abrir estradas que ligassem Curitiba ao litoral, ao sul do país e também a São Paulo. E ele também assinava os documentos não como Vila de Curitiba, somente como Curitiba. Isso ajudou a propagar esse nome no lugar. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre ele? Então, como eu falei, ele era conhecido como Ouvidor Pardinho. Ele era formado em Direito pela Universidade de Coimbra. Ele veio para o Brasil em 1717 e ele provavelmente foi uma das primeiras autoridades a se preocupar com o meio ambiente aqui na cidade. Ele determinou que os habitantes cuidassem da natureza. O corte de árvores só podia ser feito em áreas delimitadas. Ele também chamou a atenção dos moradores quanto aos rios, para deixar os rios sempre limpos para evitar enchentes. E ele também estabeleceu que as casas não poderiam ser construídas sem a autorização da Câmara e deviam ser cobertas com telhas. E também as ruas. As ruas deviam seguir sempre um sentido reto para ampliar a cidade, certo? Em Curitiba tem uma praça em homenagem ao Ouvidor Pardinho e se chama Praça Ouvidor Pardinho. Fica no bairro Rebouças e é uma praça bem arborizada que tem academia ao ar livre e conta com uma unidade de saúde, com médicos generalistas, enfermeiros, dentistas e outras especialidades. Agora é um dos pontos que está acontecendo a vacinação contra o coronavírus, certo? Essa praça fica bem em frente à Igreja do Imaculado Coração de Maria. E a Vivi trouxe uma atividade para você fazer. Observe a imagem do mapa de Curitiba e localize. 1. A antiga vilinha ao lado do rio Atuba. 2. O local para onde se mudaram os moradores da vilinha, hoje centro de Curitiba. 3. Os dois rios mais próximos ao centro da cidade. Então eu vou dar um tempo para você localizar 3 pontos que a Vivi falou, certo?
aí, conseguiu localizar no mapa? Vamos ver? Número 1, a antiga vilinha ao lado do rio Atuba. O rio Atuba, então, aparece aqui em cima, ó, e a vilinha logo embaixo. 2, o local para onde se mudaram os moradores da vilinha, hoje centro de Curitiba. Esse estava fácil, né? Tem ali a catedral para ajudar. Os 2 rios mais próximos ao centro da cidade, que é o rio Ivo e o rio Belém. Acertou tudo aí? Vamos continuar? E a Vivi tem mais uma tarefa para nós. Vamos fazer algumas atividades para lembrar sobre o tema emigrantes, migrantes e imigrantes. Complete as frases com as palavras abaixo. Emigrante, imigrante, migrante. Dá até para ver que tem uma diferença não só na palavra, mas de cor. Então, imigrante verde, imigrante amarelo, migrante azul. Primeira frase. Nome dado à pessoa que muda de sua cidade, de região ou de país. Você lembra como que ela é chamada? Pessoa que muda de cidade, de região ou de país? Até a professora falou que esse nome eu posso usar tanto para imigrante como para emigrante. Ficou fácil, né? Migrante. A segunda, nome dado à pessoa que deixa o seu país para morar em outro. Então, a pessoa deixa o país que está e vai morar em outro. Lembra como que é o nome? Imigrante. E a última, nome dado à pessoa que vem de outro país para morar no Brasil. Essa tá fácil, né? Imigrante. E lembro que em algumas aulas anteriores eu pedi para você fazer uma pesquisa se você é descendente de algum grupo de imigrantes ou migrantes. Agora é a oportunidade que você tem de escrever sobre isso. Então olhem lá na tela. Você é descendente de algum grupo de imigrantes ou migrantes? Escreva ou desenhe. Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade.
bem, já terminou de fazer o seu desenho ou escrever sobre de quem você é descendente? Se você não terminou agora, pode terminar depois. O importante é fazer toda a atividade, certo? E a Vivi veio lembrar mais um tema que a gente estudou na aula. Dentre os elementos que fazem parte das manifestações culturais de um país está a culinária. Diferentes tipos de comidas de tradição indígena, africana, europeia e asiática, entre outros, contribuíram para a culinária brasileira. Vamos conhecer algumas delas? Esse aqui você conhece? É o beiju, que é feita de milho e é uma receita indígena. A canja de galinha, que é uma receita de origem portuguesa. O munguzá doce, que é uma receita africana, mas você vai olhar ali e dizer, professora, isso parece uma canjica. Aqui em Curitiba a gente chama de canjica, mas em outros lugares do país recebe o nome de munguzá. O acarajé, que é um bolinho de feijão frito no óleo de dendê, com recheio de vatapá, vinagrete e camarão seco. E é uma receita, uma especialidade africana e também baiana. Mandioca cozida. Esse é um prato indígena. E a bacalhoada, que é um prato típico português. Prestou atenção em tudo, porque nós vamos fazer uma atividade sobre isso. Escreva no quadro o nome das comidas de acordo com a sua origem. Então, ali do lado eu coloquei todas as comidas que nós vimos e você vai colocar quais são comidas indígenas, quais são africanas e portuguesas. Pegue lá a sua régua, faça aí no caderno, responda, depois a gente vai ver se está certo.
E daí, já terminou? Vamos ver se você colocou os pratos de comida na origem certa? Vamos começar com beiju. Beiju é um prato de origem indígena. Acertou aí? Canja de galinha, de origem portuguesa. Mungunzá doce, origem africana. O acarajé, também de origem africana. Mandioca cozida, esse é do indígena. Milho e mandioca, sempre vocês vão lembrar que é de origem indígena. Olha a pista. E bacalhoada portuguesa. Acertou? Se não acertou, pode arrumar aí. O bom é ficar tudo certinho no caderno ou na folha, certo? E você sabe o que é um conto? Nós já falamos de lenda e sobre conto. O conto tem o foco em um fato determinado, um acontecimento. Geralmente é uma ficção, uma história inventada. Os contos, então, são fantasiosos. Os contos também são passados de forma oral. São contados de pais para filhos, passado de geração em geração. Daí o respeito à ancestralidade. Ancestralidade, professora, o que é isso? Ancestralidade relaciona-se com a história e a memória de comunidades e grupos humanos. Ela tem a ver com os antepassados, as histórias de vida e o autoconhecimento dos indivíduos. Então, trata-se de um tema muito importante. E na cultura africana, culturas orais, que utilizam então a fala, valoriza e respeita os anciões e os griots, pessoas mais idosas e sábias. Na África, os griots são bibliotecas vivas da tradição oral de vários povos africanos. O griot é responsável por guardar e transmitir a história do seu povo. Então, a palavra griot designa a contadores de história, cantores, poetas populares que vivem na África, certo? No continente africano. Um griot nasce griot. Seu ofício não é escolhido, relaciona-se com uma herança e sua origem. E por falar em griot, em contar histórias, a Vivi teve uma ideia. Agora vamos ouvir um conto do livro As Aventuras de Torte, a Tartaruga, escrito pelo autor africano Sani, que fala o porquê da tartaruga não ter pelos. Então, nesse livro tem 5 contos e a personagem principal é a tartaruga, que na visão de mundo dos países africanos é um animal que representa a esperteza, uma criatura snob, orgulhosa, ambiciosa, sempre em busca de riqueza. E ela engana todo mundo para deter o poder. Então, vamos ver essa história. E também vou falar um pouquinho do escritor africano Sani. Ele tentou resgatar e recontar as histórias que ele ouvia dos seus avós. E eles poderiam até ser considerados como griots. E eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Até o meu livro aqui, ó, ele é autografado por ele, certo? Mas vamos conhecer essa história? Era uma vez, numa terra bem distante, morava uma tartaruga muito esperta chamada Torte, que não cansava de se gabar da nobreza que herdara. Ela andava sempre bem vestida e vivia criticando a vida e o comportamento dos outros. Costumava dizer sempre a seguinte frase: ser cortês é estar próximo à realeza. Nas reuniões sociais, era ela quem tomava as primeiras palavras e as últimas também. Se as suas sugestões não fossem acatadas, ficava irritada, esbravejava, ofendendo todos. Como ousam me contrariar? Vocês
Plebeu sem inteligência, sem nobreza. Certo dia, ela teve de ir à casa de seu amigo gato para tratar de um assunto urgente e importante. Ao chegar lá, o gato estava na cozinha ajudando sua mulher a preparar uma refeição. Enquanto conversavam, o cheiro maravilhoso da comida chamou a atenção de Tote. Aqueles temperos seduziam seu pensamento, e cada vez que o gato mexia na panela, crescia-lhe a vontade de devorar aquela comida. A gata precisou nesse momento ir à horta apanhar verduras para terminar a refeição e chamou o marido. O gato então saiu, deixando a tartaruga sozinha na cozinha. Nessa hora, ela não conseguiu pensar em mais nada a não ser em saborear aquela comida que era preparada com tanto capricho. A primeira ideia que teve foi de abrir a panela para sentir o cheiro mais de perto. Mas, como cheirar não bastava, ela mesmo, com a panela borbulhando, mergulhou a ponta do seu dedinho e experimentou a comida, a mais saborosa que já havia provado. Assim, começou a pensar em como poderia comer aquele prato, já que até aquele momento não havia sido convidada pelo casal e, nobre como era, não caberia convidar-se, pois tal atitude feriria seu orgulho. A solução que encontrou, então, foi a de tirar o chapéu e esconder ali uma porção de comida. Quando os donos da casa retornaram à cozinha, Torte rapidamente colocou o chapéu na cabeça e anunciou sua saída. Mas o gato, seu amigo, segurou-a pela mão, dizendo: "Nada disso, minha amiga. Minha esposa resolveu te convidar para almoçar conosco. Você não faria uma desfeita dessa, não é? Não imagino você se recusando a comer a melhor comida do mundo." A tartaruga, já afobada, respondeu: "Obrigada, meu amigo, mas a minha visita é rápida e não posso ficar. Tenho mesmo que ir agora." O gato retrucou dizendo: "Mas eu insisto, não faz sentido ir embora sem saborear o almoço que já está pronto. Sente aí que ela já vai te servir." Enquanto o gato insistia, a comida queimava a cabeça de Torte. O quentíssimo óleo de dendê ia descendo pela nuca e queimando seu corpo inteiro. Ela tentava esconder a dor horrível que sentia, ao mesmo tempo que conversava com o amigo. Mas a alta temperatura da comida estava cozinhando até seus miolos, até que não aguentou mais. Perdeu a consciência e desmaiou. Seu chapéu caiu e revelou o segredo que ela tanto tentara esconder. Um curandeiro foi chamado e, embora tenha conseguido reavivar a tartaruga, não pôde evitar que ela perdesse todos os pelos. A queimadura que o pobre animal sofreu foi tão séria que alterou as genéticas das tartarugas. E é por isso que, até hoje, os seus descendentes não têm pelos e nascem com a pele toda enrugada. E daí, gostou desse conto? A Vivi também gostou e ela tem uma ideia. Vamos fazer a dobradura da tartaruga? O que você acha? E o que nós vamos precisar para fazer essa dobradura? Uma folha de papel colorido, tesoura, canetinha ou lápis de cor, certo? Então vamos começar. Vou precisar de um quadrado, certo? Agora nós vamos dobrar no meio, dessa maneira aqui, ó. Certo? Já conseguiram fazer aí? Agora nós vamos dobrar desse outro meio ali para fazer uma marcação. Como é para marcar, vinca bem ali para aparecer. Abre, então ficou marcado ali o meio. Vou dobrar essas duas beiradinhas para baixo. Primeiro de um lado, assim, depois do outro. Assim. Agora eu vou dobrar
essa parte para cima. Dos dois lados. E agora dessa parte aqui eu vou dobrar para fora, fazendo a primeira patinha da tartaruga. Dessa maneira aqui. Vou fazer o mesmo do outro lado, tentando deixar do mesmo tamanho, para ela ficar com patas do mesmo tamanho. Já fiz aqui. Agora aqui embaixo, se você perceber, tem duas partes. A parte de cima eu vou cortar até o meio. Só a parte de cima, não pode cortar a outra não, senão ela vai ficar com o casco, além de sem pelo, enrugado, tudo cortado. Então, não corta a outra. Aqui. E agora eu vou fazer a mesma dobradura que eu fiz aqui em cima e embaixo para fazer a patinha da tartaruga. Olha lá, certo? Agora essa ponta e essa ponta eu vou pôr pra dentro. De um lado, até ela vai ficar meio firminha, porque tem várias dobras ali. Usa o cabinho da tesoura pra vincar, que só o teu dedo não vai dar certo. Fiz aqui, ó, vou abrir de novo. Fechei e aqui vinco. Vou fazer o mesmo do outro lado. Assim, certo? Agora vamos fazer a cabecinha da tartaruga. Vou dobrar para baixo, vinco bem, como tem bastante papel, usa ali o cabo da tesoura e vou puxar para cima, fazendo uma dobrinha, assim, ó. E a nossa tartaruga já está pronta. Agora você tem que fazer os olhinhos e em cima o casco dela. Já tenho um pronto aqui, ó. Esse eu fiz desenhando. Esse aqui eu fiz com papel, que ele é já próprio, né, para dobradura, que tem os desenhos. Mas eu vou ser bem sincera, eu gostei mais desse, certo? Então agora é a sua vez. Vai fazer a dobradura e fazer o desenho da dobradura, certo?
aí, gostou de fazer a sua dobradura da tartaruga? Toda vez que você olhar para ela, você vai lembrar o porquê que a tartaruga não tem pelo e tem o casco todo enrugado. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!